Deus seja louvado por isso. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, neste momento agora vamos abrir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz falando no nosso coração. A mensagem de hoje, Senhor, foi preparada especialmente para aquelas pessoas que estão enfrentando alguma tempestade na sua vida. Aquelas pessoas que estão passando por um problema difícil, aos seus olhos talvez sem solução. Aquelas pessoas que estão enfrentando uma crise na sua família e não veem uma saída. Aqueles que estão vivendo circunstâncias difíceis. Aqueles que já esgotaram os seus recursos e dependem inteiramente de Ti e do Teu poder. A nossa súplica agora, Senhor, é que a Tua palavra alcance o coração, a mente, a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Um pouquinho de retorno para mim, obrigado. Considerando a possibilidade de alguém estar vindo hoje pela primeira vez na nossa semana de oração, apenas para contextualizá-los, nós estamos ao longo desta semana procurando respostas às perguntas que Jesus fez. Jesus fez muitas perguntas, nós selecionamos algumas delas que têm desafiado a nossa mente, desafiado a nossa reflexão. Perguntas de Jesus para confrontar as pessoas em circunstâncias, em situações que precisavam ter uma compreensão mais ampla de algum aspecto da vida, da fé, da sua própria existência. E Jesus fez isso de forma brilhante através das suas perguntas. A pergunta de hoje está no Evangelho de São Lucas. Convido que você abra a sua Bíblia comigo. São Lucas, capítulo 8. São Lucas, capítulo 8. É um texto pequeno. Trata-se de um milagre de Jesus, um dos muitos milagres operados por Cristo. Não sei se você já teve a curiosidade de ler ou de pesquisar, ou mesmo de contar pessoalmente, quantos milagres de Cristo estão registrados nos Evangelhos. E é interessante quando a gente percebe que os evangelhos dizem que Jesus operou realmente muitos milagres. Não temos ideia, não dá para fazer ideia de quantos milagres. Houve situações que Jesus entrava numa cidade ou numa vila, e quando ele saía não ficava ninguém doente, ninguém com problema, ele resolvia a situação de todo mundo. Muitos milagres, mas curiosamente, a Bíblia, os evangelhos, apresentam o relato de apenas 35 milagres operados por Cristo. É um número muito pequeno, comparado com tantos milagres que Jesus operou. Isso significa que, no processo de inspiração da Bíblia, Deus selecionou 35 milagres para servirem de lição para nós. Cada um desses milagres tem um significado que vai além do próprio milagre. Tanto que os milagres de Cristo são chamados também de sinais. E um sinal é algo que aponta para uma coisa mais importante do que o próprio sinal. Ou seja, a verdadeira importância dos milagres de Cristo não está nos milagres em si, e sim naquilo para o qual ele aponta. Deixa eu tentar simplificar aqui dando um exemplo. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão, a importância desse milagre não reside no simples fato de Jesus ter alimentado pessoas famintas. Isso foi muito importante para aquelas pessoas. Mas o milagre vai muito além disso. Esse milagre aponta para a realidade, é um sinal que aponta para o fato de que Jesus é o pão da vida. Quando Jesus abriu os olhos ao cego, ele não estava somente resolvendo o problema daquele cego, seria muito pouco, porque ele não curou todos os cegos, nem da sua época, o que dizer de toda a história da humanidade. Mas quando Jesus curou alguns cegos, ele estava revelando que ele é a luz do mundo. Então, o milagre em si aponta para uma realidade que alcança todas as pessoas em todos os tempos. Assim são os milagres. Então, quando a gente lê a história de um milagre de Cristo, a gente tem que procurar se encontrar no milagre e ver como é que esse milagre nos alcança hoje. Então, nós vamos ler esse milagre. São Lucas capítulo 8, verso 22. São Lucas 8, verso 22. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram.
Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Aqui está a pergunta de Cristo para a nossa reflexão de hoje: onde está a vossa fé? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos descobrir o que significa enfrentar uma tempestade. O que é a tempestade? A tempestade é qualquer situação na vida que está além da nossa capacidade, que foge ao nosso controle. A tempestade é aquilo que de alguma forma tira a nossa tranquilidade. A tempestade é aquilo que traz insegurança, que traz incerteza. A tempestade é aquilo que nos lança numa condição de incapacidade, porque quem é o ser humano que pode lidar com as coisas da natureza? Portanto, a tempestade aqui representa todas aquelas situações, circunstâncias na vida, que de alguma forma trazem insegurança, medo, impotência, estão além da nossa capacidade, da nossa condição, das nossas possibilidades. Isto é uma tempestade. Eu tenho certeza que muitos aqui dentro estão vivendo nesse momento uma tempestade na sua vida. Alguns talvez uma grande tempestade, outros uma tempestade menor. Mas o fato é que, inevitavelmente, ao longo da vida, todos nós vamos entender o que significa viver na tempestade. Um fato curioso dessa história é o que diz o texto: Jesus adormeceu durante a tempestade. Os discípulos estavam ali preocupados, com medo, vendo a hora de sossobrar, o barco afundar. Alguns deles tinham muita experiência com as coisas do mar, já tinham lidado com outras tempestades, mas dessa vez eles estavam realmente notando que aquilo estava fora do seu controle, e curiosamente Jesus estava adormecido, Jesus estava dormindo. Isso para alguns pode dar impressões muito equivocadas. Alguns vão interpretar simplesmente assim: Jesus estava tão cansado que, né, na sua humanidade ele realmente dormiu e não havia tempestade que o despertasse. Sim, é muito possível, é provável que Jesus estivesse nessa condição humana, física, porque se por um lado Jesus era plenamente Deus, ele também foi plenamente homem. Nele habita toda a plenitude da divindade. Por outro lado, ele também experimentou todas as contingências da humanidade, menos o pecado. Então Jesus estava muito cansado. Mas eu vejo além disso, não é somente o cansaço que explica para mim o fato de Jesus estar dormindo ali no meio da tempestade, no momento de desespero. Como eu disse, alguns podem se equivocar dizendo que Jesus estava cansado demais. Outros podem se equivocar dizendo assim: Jesus na verdade não estava preocupado com o medo, o desespero dos discípulos. Jesus estava insensível ao sofrimento deles. Também não acredito nisso. Eu entendo aqui basicamente duas coisas. A primeira delas é que Deus sabe o momento certo de atuar nas tempestades da nossa vida. Às vezes nós esperamos e contamos com uma atuação imediata de Deus, e muitas vezes a atuação não vem exatamente no momento que a gente quer e que a gente imagina que precisa. E mais ainda, muitas vezes a atuação de Deus não vem da forma como a gente espera e imagina. Jesus dormia, mas eu entendo também que o sono de Jesus revela para mim uma coisa extraordinária, que não existem tempestades humanas capazes de tirar Deus do pleno controle da situação. O sono de Cristo representa o seu completo domínio da situação, o seu completo controle. Jesus não perde o sono. Diferente de nós que por
Eu não diria nem por tempestades, às vezes por pequenas garoas na vida a gente já perde o sono. A gente não consegue dormir plenamente. Não era essa a situação de Jesus, a condição de Cristo. Porque Deus sempre terá o pleno controle sobre todas as situações da vida. Eita, eu esperava ouvir um amém com isso, mas... Você está vivendo uma tempestade na sua vida? Deus tem absoluto controle sobre essa tempestade. Amém. E então acontece o que nós lemos, os discípulos vão lá, chamam Jesus, Jesus repreende a tempestade, se faz bonança, e aí Jesus faz a pergunta que nos alcança hoje. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta, gente? Onde está a vossa fé? E eu trago essa pergunta para você nessa noite. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Especialmente você que está enfrentando uma crise na vida, você que está vivendo um momento difícil, você que talvez esteja duvidando até de que Deus esteja fazendo alguma coisa por você. Imagino que haja pessoas aqui que estão vivendo uma situação tão difícil, que já estão duvidando até da existência de Deus. Outros duvidam do amor de Deus, do cuidado de Deus. Eu trago a pergunta de Cristo para você nessa noite. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Essa pergunta nos leva a algumas indagações e algumas reflexões. A primeira delas é, o que é de fato fé? O que significa fé? O que significa ter fé? E eu começaria respondendo, dizendo algumas coisas que na verdade explicam o que não é ter fé. Porque muitas vezes nós nos equivocamos nisso. Em primeiro lugar, a fé não é simplesmente o mesmo que crer. Tem gente que diz assim, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé. O fato de você crer em Deus, de você crer na existência de Deus, isso não significa fé. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. No entanto, não há nenhum aspecto de fé na experiência deles. O simples assentimento intelectual, a simples aceitação da realidade espiritual da existência de Deus, ainda que a sua compreensão seja biblicamente correta, ainda que a sua visão de Deus seja de um Deus criador, que seja um Pai, que Deus é eterno, que Deus é bom, que Deus é amor, você pode saber de todas essas coisas, mas essa sua crença não significa necessariamente fé. Porque como diz a Bíblia, Tiago, até os demônios sabem disso, creem nisso, entendem isso. Então, fé não é simplesmente crer. Outra confusão que alguns fazem. Então eu diria o seguinte, a fé também não é uma energia positiva, ou um pensamento positivo que vá desencadear algum resultado. Tem gente que imagina a fé assim, olha, você está orando, você está precisando de uma bênção. Olha, pensamento positivo, creia, como se o seu pensamento positivo, essa energia positiva, essa energia entre aspas, né, fosse trazer algum resultado exterior. Isso é uma compreensão equivocada da fé. Isso é atribuir à fé um recurso que ela não tem. Quem opera nas situações da vida, quem opera os milagres, quem concede bênçãos, não é a sua fé, é Deus. A fé é um meio para obter a bênção e o milagre de Deus. Portanto, essa coisa de pensamento positivo, né? Não, creia. Você está orando, então, pensamento positivo. Está errado. Fé não é isso. Outro conceito equivocado de fé, que muitas pessoas têm, e é muito comum isso em nosso meio. Muitas pessoas entendem a fé como uma garantia de respostas. Se você tiver fé, muitos pensam, Deus vai responder. Você está precisando de uma bênção? Se você tiver fé, a bênção virá. Você está precisando de um milagre? Se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Essa é uma compreensão equivocada. A fé, por mais autêntica e genuína que ela seja, ela não é uma garantia de respostas da parte de Deus. Deus não assumiu esse compromisso de nos atender em todos os nossos pedidos, de operar todos os milagres que buscamos, ainda que tenhamos fé. Fé não é uma garantia de respostas.
E existem demonstrações numerosas na Bíblia. Podemos citar alguns exemplos, né? Vamos falar aqui de Moisés. Alguém duvida de que Moisés era um homem de fé? Ele orou pedindo uma bênção e não recebeu a bênção que pediu. Paulo orou pedindo uma bênção, um milagre. Tira de mim o espinho na carne, foi perseverante. Quem vai duvidar da fé deste homem de Deus? Não estou falando de qualquer um, estou falando do apóstolo Paulo, o escritor da maior parte do Novo Testamento, aquele que foi elevado ao terceiro céu, aquele que recebeu as visões, né, recebeu o evangelho diretamente de Cristo ressuscitado. Um homem de fé. Talvez depois de Jesus, a maior figura do cristianismo. Com toda a sua fé, ele ora, busca a bênção, pede a bênção, busca o milagre, pede o milagre, e Deus não atende o que ele pediu. Portanto, a fé não é uma garantia de alcançarmos aquilo que queremos de Deus. Fé não é isso. E eu diria mais, o próprio Jesus. Jesus orou a Deus pedindo algo e a resposta foi negativa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nem Jesus obteve todas as respostas às suas orações. Isso não significava algum tipo de deficiência na sua experiência de fé. Então essas são compreensões equivocadas a respeito de fé, né? Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar, estamos falando sobre a fé, buscando refletir sobre essa pergunta de Cristo: onde está a vossa fé? Existem, como é que eu poderia dizer, níveis, existem estágios de fé. Isso sim é uma realidade. Existem passos iniciais na fé, estágios iniciais na fé. No entanto, a intenção de Deus é que cada cristão, cada filho seu, vá crescendo na fé, que saia dos estágios iniciais, se desenvolva na fé, passe para uma fé mais madura, a ponto de chegar a uma fé perfeita. Existem pessoas que permanecem nos primeiros passos da fé. Os primeiros passos da fé é aquela fé que precisa de evidências, a fé que depende de evidências. Jesus ressuscitou, Tomé disse: eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar. Ele precisou da evidência, e vejam que Jesus lhe deu a evidência. Jesus entende os passos iniciais da fé. Existem coisas na nossa experiência com Deus que são elementares, e Deus nos dá as evidências necessárias. Eu diria que o passo inicial da fé, o que há de mais elementar na experiência de fé, é crer na existência de Deus. Crer na existência de Deus é o que há de mais elementar. Portanto, quem está dando este primeiro passo, que nem crê completamente na existência de Deus, Deus não espera que ele dê um salto no escuro e que simplesmente passe a acreditar que Deus existe pela fé, sem nenhuma evidência. Não, Deus dá evidência da sua existência. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, a revelação geral de Deus, são evidências de que Ele existe. E sabe o que é interessante em nossos dias hoje, na nossa época hoje? Essa coisa de evidências para a existência de Deus, não é só aquela coisa subjetiva. Olha para a natureza, puxa, olha esse pôr do sol, que maravilha, claro que foi Deus que fez isso. Olha esta flor. Do ponto de vista científico, esses argumentos não têm nenhum sentido. O cientista vai explicar a beleza do pôr do sol com a refração da luz, né, a umidade, a vermelha e não sei o que e tal, né? Essa simples impressão subjetiva das coisas da natureza servem de evidências para muitas pessoas, mas para pessoas talvez com a mente mais, digamos, científica, esses argumentos não funcionam. Mas mesmo para essas pessoas, Deus deixa evidências. Interessante que, recentemente eu tenho estudado esse assunto. Existe um movimento na comunidade acadêmica chamado design inteligente, projeto inteligente.
milhares de cientistas de alto nível, grandes pesquisadores das grandes universidades, dos grandes institutos de pesquisa científica, grandes nomes da ciência da atualidade, chegaram à conclusão de que não há como explicar a sintonia fina do universo. O equilíbrio de tudo, desde o macro até o micro. A existência da vida, como a vida se desenvolveu. Então são cientistas, a maioria deles não professa nenhum tipo de fé religiosa, tampouco se dizem criacionistas, mas do ponto de vista da ciência, da observação científica, das premissas científicas, eles chegaram à conclusão de que tem que haver uma mente inteligente por trás disso. O que é isso? Senão evidências. Existe como eu ia dizendo, existe um nível de fé que necessita de evidências. Mas eu diria, este é o estágio inicial da fé. Existe uma fé superior, que já não é a fé de simplesmente crer na existência de Deus, é uma fé que já envolve um relacionamento com Deus. É a fé sem evidências. É você crer que Deus está atuando, é você crer que Deus está cuidando de você, é você crer que Deus está com a mão na história, é você crer que Deus está acompanhando a sua vida, embora você não tenha nenhuma evidência disso. Isso é um estágio superior de fé. Noé, Deus disse: Noé, constrói um grande barco, porque vai cair chuva, o mundo será destruído por chuva. Noé não tinha nenhuma evidência de que isso pudesse acontecer, porque nunca tinha chovido antes. É a fé sem evidência. Acontece que a experiência de fé não para por aí. O crescimento na fé é uma oferta de Deus, e Deus quer nos levar a uma experiência ainda superior na fé. Se eu falei que os estágios iniciais são a fé a fé com evidência, um estágio superior é a fé sem evidência, mas existe um estágio sublime da fé. É a fé que age, que atua contra as evidências. É quando você olha e tudo está contra. Mas apesar disso, você continua crendo que Deus está do seu lado. Você não apenas não tem evidências, pior do que isso, as evidências demonstram o contrário, mas você continua com Deus, você não desiste de Deus. Posso dar um exemplo bíblico? Não sei se todos vão lembrar da história da mulher cananeia. A mulher cananeia que gritava no meio da multidão: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês lembram de alguém que deu um grito parecido assim para Cristo? Não? O cego Bartimeu, do qual falamos ontem, né? Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos disseram: mestre, ela está perturbando muito, vai, atende logo e despede-a, para que ela não continue clamando. Aí Jesus diz assim: eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo para a mulher: eu não vou te atender. Jesus deu a ela uma evidência de que ela não seria atendida. Ainda assim, ela continuou contra a evidência. E ela gritou: Senhor, me socorre. Aí Jesus lhe diz: não é justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mais uma vez Jesus está dizendo: mulher, pode ir embora que eu não vou atender você. Lhe dá uma evidência de que ela não teria o seu pedido atendido, mas ela não desiste, ela continua agindo contra as evidências. E quando Cristo diz: não é justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela diz assim: mas mestre, os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Que fé! E aí Jesus alcança o que ele queria. Jesus não estava, como eu diria, fazendo-a sofrer. Jesus tinha dois objetivos ali. O primeiro deles era fortalecer a fé da mulher, abençoá-la com mais fé, através do exercício da fé. E o segundo deles era mostrar para os discípulos o que é a verdadeira fé.
E aí sim Jesus se volta para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Isso é fé, meus queridos. Eu trago novamente a pergunta de Cristo: onde está a sua fé? Você está, quem sabe, no estágio inicial? Para tudo na vida com Deus, você precisa de evidência? Você quer que Deus revele tudo para você de maneira clara, visível, concreta? Esses dias que tenho estado aqui, já falei com várias pessoas e entrou nesse assunto, né? Pessoas que querem respostas de Deus e ficam pedindo sinais a Deus. Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal. Me mostra. Né? É essa fé que você quer viver? Que está o tempo todo dependendo de evidências? Você quer permanecer no estágio inicial da fé? No estágio elementar? Pessoas que não têm coragem de tomar decisões importantes na vida antes de fazer um cara ou coroa com Deus. Não é? Senhor, se for ela, que dê cara. Se não for, Senhor, que seja, né? Aí antes dele lançar, ele fica procurando uma moeda que tem a cara dos dois lados. Você está rindo de quê? Já fez isso? Não? Né? Até quando pedem sinal a Deus, querem tapear, né? Não é assim que se diz aqui no Nordeste? Não é esse o critério através do qual Deus responde. Deus atende às nossas grandes questões espirituais. Eu não quero negar que Deus já fez isso no passado. Temos exemplos bíblicos, né? O pano lá que se molhou, né? O próprio Urim e Tumim, mas este não é o padrão para Deus revelar a sua vontade para nós. Também não estou negando que eventualmente Deus possa ter atendido um ou outro caso, embora eu creio que grande parte deles foi mera coincidência, porque eu creio que este não é o padrão de Deus responder respostas, responder às nossas indagações. O estudo da Bíblia na base do dedão, né? Sabe como é que é? Faz uma oração: Senhor, me mostra a resposta. Aí abre a Bíblia no meio, coloca um dedo e aqui está a resposta de Deus. E Judas foi e enforcou-se. Pronto, está aí a resposta para você. Mas quando vem uma resposta que desagrada, aí a pessoa diz assim: não, eu acho que não funcionou dessa vez, deixa eu orar de novo. Senhor, me mostra agora a resposta, porque eu acho que não foi essa. Aí abre lá, aí, vai tu e faz o mesmo. Aí ele não se conforma ainda, aí ora de novo, abre a Bíblia, aí bate naquela outra passagem que diz assim: o que tens para fazer, faz-o depressa. Pronto, aí ele vai e se mata. É assim que você quer as respostas de Deus? A escritora Ellen White, ela tem uma declaração em que ela diz que isto é tão perigoso que em algumas situações o próprio diabo pode colocar a mão e lhe dar a resposta. Cuidado. Quase sempre este recurso é apenas um atalho para compensar a nossa negligência do estudo da Bíblia. Você não está familiarizado com a Bíblia, você não está familiarizado com a revelação de Deus, você não gasta tempo diário com Deus, você não está familiarizado com a pessoa de Deus, na comunhão, na devoção, as experiências com Deus, que vão nos dando uma percepção da pessoa de Deus, do padrão de ação de Deus, de como é que Deus age, de como Deus... Olhe para Jesus, como Jesus tratava as pessoas. É nesta relação de conhecimento, de devoção, de estudo, de comunhão, de oração, que você começa a compreender a vontade de Deus para a sua vida. E nos momentos das grandes decisões, você vai saber o que fazer. Onde está a sua fé? Você está satisfeito com o estágio inicial? Ou você quer avançar para um estágio mais elevado? Como é que podemos então definir fé? Eu falei primeiramente algumas coisas, alguns conceitos equivocados de fé, né? Fé não é energia positiva, fé não é garantia de respostas e essas coisas. Eu falei também os estágios da fé, desde o estágio elementar, para o qual Deus nos dá evidências. A sua existência, por exemplo, Ele não pede que você dê um salto no escuro, há evidências, inclusive do ponto de vista científico.
Mas a experiência cristã precisa ir muito além disso, a ponto de você poder exercer a sua fé, mesmo contra as evidências. E como é que podemos definir essa fé? Essa fé pode ser definida em uma palavra, uma única palavra. Fé significa confiar em Deus. Você entendeu? Está chegando bem o som aí? Lá atrás? Então escreva isso aí na sua mente e no seu coração. Fé significa confiar em Deus. Confiar em Deus não quer dizer que Ele vai resolver todos os seus problemas. Confiar em Deus não quer dizer que Ele vai lhe dar todas as respostas. Confiar em Deus não significa que Ele vai atender todas as suas orações. Confiar em Deus não significa que Ele vai realizar todos os milagres que você busca. Confiar em Deus significa permanecer com Deus, independente das circunstâncias. É não depender de respostas para continuar confiando em Deus. É não depender de milagres para continuar confiando em Deus. Isto é a confiança em Deus. Isso se chama um salto de fé. Não é um salto no escuro, porque onde Deus está não há escuridão, há luz. Mas é um salto de fé, na certeza de que Deus vai amparar você. Quando você dá esse salto para os braços de Deus, uma forma tão singela, mas tão boa de ilustrar isso. É uma criancinha de 1 ano, 2 anos, está em cima de um lugar alto, e o pai ou a mãe embaixo diz assim: pula, meu filho. E a criancinha olha e ela não pensa 2 vezes. Ela abre os braços e dá um salto. Ela não tem nem um pouquinho de medo, porque ela sabe que haverá mãos poderosas para ampará-la, para segurá-la. Isso significa fé. É você se lançar nos braços de Deus, na certeza de que Ele vai amparar você. Hoje a gente vai testemunhar da experiência de uma pessoa. Eu vou convidar aqui que entre no tanque batismal agora. O pastor Herbert vai nos apresentar e falar um pouquinho da experiência de fé vivenciada e a disposição de dar esse salto nos braços de Deus, e a grande evidência de que Deus ampara aqueles que confiam nele. Pode entrar, pastor? Eu sempre gosto de repetir que cada vez que essa cena se repete, nós estamos diante de um milagre. Há alguns anos atrás, uma jovem daqui da comunidade começa a trabalhar aqui no campus da Faculdade Adventista da Bahia. Ela cresceu aqui do ladinho da faculdade. Aqui ela passou seus melhores anos e aprendeu sobre Deus. E desde os seus primeiros anos, ela foi fortemente influenciada pela mensagem adventista. Mas por essas coisas que a gente não entende bem da vida, os anos se passaram e ela não firmou a sua decisão. E resistiu durante um tempo. Viu seus filhos crescerem. Viu a sua filha entrar no clube de aventureiros. Viu a sua filha aprender sobre Deus e tomar uma decisão. Chegar a dizer: mamãe, eu quero ser batizada. E ela já fortemente influenciada pelo poder de Deus em sua vida e por tudo que aprendeu aqui no campus, essa noite ela vem declarar que ama Jesus através do batismo. Aqui está a Neia, e eu estava ali me preparando para este momento, e um colega de trabalho dela, trabalharam juntos aqui no refeitório, falando: pastora, não se imagina o quanto eu estou feliz pela decisão que ela tomou. Quantos conhecem a Neia aqui? Quantos conhecem a Neia?
Olha aí, tem gente, tem familiares aqui, amigos. Se vocês quiserem vir até aqui à frente, podem vir. Será muito bom tê-los aqui, bem pertinho da Neia, quando ela vai declarar publicamente esse amor que faz o coração dela bater mais forte. E a sua filha é aventureira, a Thaís é aventureira, né? E vai ser também batizada agora em maio, dia 13 de maio, no Dia dos Aventureiros. Que momento especial, né? Momento especial. Amigos, gente querida, olha aí, tanta gente está vindo aqui. Teve gente que trabalhou com você aqui na faculdade, né? Amém. Olha aí, você tem muitos amigos, né? Muitos amigos. Ela está dando um passo de fé essa noite. Quem a conhece, sabe da sua história, sabe que essa é uma decisão genuína. E ela está aqui para fazer essa declaração pública de amor. Neia, nós como igreja estamos muito felizes também pela sua decisão. E esta noite, Neia, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, você receba perdão pelos seus pecados e poder do céu, para começar agora uma nova vida ao lado de Jesus, como ministro do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Esta é a cena mais extraordinária que pode acontecer na igreja. Aqui se cumpre a missão que Cristo deu para a igreja. Aqui se cumpre o propósito de Deus na vida de cada pecador. Alcançar o coração e levar essa pessoa a fazer uma entrega completa a Jesus Cristo. Aqui está a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida. A decisão mais radical. Não é simplesmente tentar consertar o que aconteceu no passado. É muito mais do que isso, é começar de novo. Começar de novo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. O batismo representa o novo nascimento. O batismo é um símbolo desta entrega que se faz a Jesus. Para que a Neia chegasse aqui e passasse por essa experiência, isso exigiu muito dela, não foi fácil. Vocês ouviram um pouquinho da história, durante muitos anos, durante décadas, ela vem adiando essa decisão. Isso depende de cada pessoa. Há pessoas que são tão sensíveis e tão abertas, que quando conhecem o Evangelho, já no primeiro contato, já se abrem plenamente, já tomam a sua decisão. Que coisa extraordinária. Mas infelizmente não é assim com todos. Alguns precisam de mais tempo. Alguns precisam de décadas. Alguns precisam às vezes de uma vida inteira. Mas uma coisa é verdade, quanto mais tempo se demora para essa decisão, mais difícil ela se torna. É por isso que a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de tomar a decisão por Cristo. Isto é um passo de fé. Esta é a fé autêntica. É a fé que não depende de evidências, porque você já passou por essa fase, você já crê que Deus existe, você sabe que Deus está acompanhando você, você sabe disso. Talvez para muitos de nós esteja faltando, sabe, aquela experiência de nos lançarmos plenamente nos braços de Deus, dar este salto de fé, ainda que as evidências vão contra aquilo que poderá acontecer. Fé é confiar em Deus. Confiar em Deus. O que significa isso? Eu quero finalizar, antes da música e antes da oração, deixar isso aqui bem claro na sua mente e no seu coração. Confiar em Deus significa simplesmente você ter a certeza de que Ele está cuidando de você. Você está escutando o que eu estou falando? Onde está a sua fé? Você está vivendo uma tempestade na sua vida?
Você talvez esteja decepcionado com Deus, porque parece que Deus está dormindo na sua vida. Parece que Deus não está sendo sensível às suas dificuldades, às suas lutas. As ondas estão jogando você de um lado para o outro, as dificuldades, as circunstâncias. Pois eu quero dizer uma coisa para você essa noite: Deus está cuidando de você. Ainda que a tempestade não tenha cessado, ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha dificuldades, escute aqui, olhe, Deus está cuidando de você. Você não pode duvidar disso. Este é o grande salto de fé. Ainda que você não tenha evidências, ainda que isso seja contra as evidências, descanse, calma, calma. A tempestade está grande, calma. Deus está cuidando de você. Ele está vendo. Ele sabe o que você está passando. É preciso confiar em Deus. Só isso. Confiar em Deus. A Renata vai cantar um hino que fala sobre isso. Durante o hino, eu vou fazer um convite aqui. O convite não é para todos, mas eu imagino que haja pessoas aqui que nunca tomaram uma decisão definitiva ao lado de Jesus. Pessoas que nunca passaram por essa experiência que a Neia passou hoje, pela qual a Neia passou hoje, de ser batizadas. Ou talvez algumas pessoas que já viveram isso no passado, mas estão completamente afastadas do caminho de Deus. Você precisa de um recomeço. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar um salto de fé, se lançar nos braços de Deus, na certeza de que Ele vai amparar você. Você está entendendo? Então eu quero convidar especialmente essas pessoas que gostariam de dizer assim a Deus nessa noite: Senhor, me dá forças. Cria em mim, Senhor, condições, acende no meu coração uma chama, para que eu possa, quem sabe muito em breve, também chegar a esse momento que a Neia chegou. Talvez você não possa vislumbrar o que precisa acontecer, talvez você imagine que haja muitas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, mas nesta noite você gostaria simplesmente de dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça uma obra transformadora na minha vida, porque eu quero dar um salto de fé. Se você quer ter essa experiência extraordinária na sua vida, durante o hino, eu convido que você se levante do lugar onde você está e venha aqui à frente. Só isso. Só isso. Quem é a primeira pessoa que quer dizer assim: Senhor, faze uma obra transformadora na minha vida? Pode vir aqui à frente, jovem. Durante o hino, todos os que quiserem dar um salto de fé nos braços de Deus, levante do lugar onde você está, venha aqui à frente, para que Deus realize a obra e muito em breve você esteja aqui também sendo batizado. Que Deus o abençoe. Todos nós sabemos que este mundo aqui logo, logo vai se acabar, mas nos apegamos a bens materiais, não queremos aceitar. E por que se apegar se as coisas vão passar? Tudo aqui é vaidade, ilusão. Todos nós sabemos que Jesus aqui logo, logo vai regressar,
Tudo que há no mundo é sem nenhum valor, mas a fé vai perdurar. Onde está a nossa fé? É a fé que tem valor, seja onde quer que for, o que importa é a nossa fé em Cristo. Tudo que há no mundo é sem nenhum valor, mas a fé vai perdurar. Talvez haja alguém ao seu lado que quer vir à frente, mas não está contando forças. Ajude, acompanhe, não perca a bênção. Entregue o seu caminho ao Senhor. Quantos se apegam aos seus bens aqui e seguros pensam estar, mas à noite vem, eles não sentem paz, não conseguem descansar. E por quê? Porque se apegar, isso tudo vai passar. Tudo aqui é vaidade, ilusão, ilusão. Onde está a nossa fé? É a fé que tem valor, seja onde quer que for, o que importa é a nossa fé em Cristo. Onde está a nossa fé? É a fé que tem valor, seja onde quer que for, o que importa é a nossa fé em Cristo. Tudo que há no mundo é sem nenhum valor, mas a fé vai perdurar. Amém. Obrigado, Renato, e aos músicos. Eu vou orar de maneira especial por essas pessoas que vieram aqui à frente, dando um salto de fé. Mas eu tenho certeza que existem mais algumas pessoas que se sentiram tocadas, estão com desejo de vir à frente, mas por alguma razão não tiveram coragem. Eu queria dizer, aqui está mais uma pessoa. Eu não vou estender muito esse momento, mas eu não gostaria que você saísse daqui no limiar da decisão ao lado de Cristo. Se você está sentindo o toque do Espírito Santo no seu coração agora, você sabe que precisa entregar a sua vida a Jesus. Existem impedimentos, existem evidências contrárias a tudo que está diante de você, mas ao vir aqui à frente, você está dando um salto de fé. Você está dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor transforme, eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida. Quem é que está faltando aqui à frente ainda? Quem é? Eu não sei, mas eu imagino que há alguém aqui que está lutando aí no seu coração, por alguma razão não teve coragem de vir à frente. Não fique de fora. Amém, Deus seja louvado. Aqui está vindo mais uma pessoa. Será que eu já posso orar ou tem alguém que está quase vindo? Se você está quase vindo e não está conseguindo, levante a mão que eu vou ir buscar você. Quem é que está faltando aqui à frente? Amém. Amém. Eu fico imaginando a luta que essas pessoas que vêm por último estão tendo e têm. Como é difícil dar um salto de fé, não é fácil. Mas tudo que Deus quer é que você exerça a sua fé. Ele vai fazer a obra transformadora. É você sair daqui na certeza de que Deus vai fazer uma obra, uma mudança na sua vida. Você só precisa decidir. Amém. Mais algumas pessoas estão vindo. Deus seja louvado por isso. Que bom que você
cedeu à influência do Espírito Santo. Deus seja louvado. Ainda tem gente vindo. Eu peço a todos que sejam um pouquinho pacientes. Já vamos terminar. Mas num momento como esse, a gente não pode ter muita pressa. Mais alguém? Parece que no último segundo ainda mais alguém vem. O Espírito Santo está trabalhando de maneira intensa em muitos corações aqui nessa noite. Há pessoas que estão no vale da decisão, há pessoas que estão aí no íntimo do seu coração, talvez aí do seu lado. Você não faz ideia da batalha que está se travando nessa mente e nesse coração agora. Mas é o Espírito Santo que está tocando, que está convidando. Por isso a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Amém. Deus seja louvado por isso. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Deixe que o Espírito Santo seja vitorioso na sua vida hoje. Deus seja louvado por isso. Venha. Venha, ainda há tempo. Ainda há tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Vejam só quantas pessoas vieram depois que a gente esperou um pouquinho. Como vale a pena esperar um pouquinho. Eu preciso orar, eu vou orar, mas é como se ainda houvesse alguém que está quase decidindo e não veio ainda. Nós vamos fechar os olhos para a oração. Se durante a oração, você que está travando uma luta com Deus aí, se durante a oração você for tocado, aliás, tocado você já está sendo, mas se durante a oração você tomar uma decisão de vir aqui, dar um salto de fé nos braços de Deus, saia do lugar onde você está e venha aqui ainda durante a oração. Oremos. Santo Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus poderoso, que Tu tens o poder de acalmar qualquer tempestade. Obrigado, Senhor, porque podemos viver essa fé. Uma fé crescente, uma fé que amadurece, uma fé que se fortalece. Não queremos, Senhor, nos contentar com estágios iniciais, elementares de fé. Muito mais do que isso, queremos ter uma relação, um relacionamento contigo, a ponto de confiarmos no Teu cuidado por nós, mesmo contra as evidências. Essas pessoas estão aqui, Senhor, depois de terem presenciado o testemunho da Neia. Estão aqui porque confiam que Tu farás uma obra transformadora no coração delas. Revela, Senhor, o Teu poder transformador, purificador. Aquele poder que muda hábitos, aquele poder que transforma a mente. Aquele poder, Senhor, que tira a mágoa, que tira o ressentimento, aquele poder que dá vitória sobre os vícios, aquele poder que nos torna semelhantes a Cristo. Realiza, Senhor, este milagre na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Se porventura, Senhor, há alguém que se sentiu tocado, convidado pelo Espírito, mas não veio aqui à frente, não permitas que essa pessoa saia daqui achando que está tudo perdido. Não. Que saia daqui com a esperança renovada, buscando o Teu poder, para que muito em breve tenham a coragem e a decisão de fazerem a entrega completa. Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos esta confiança de que Tu estás cuidando de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.